Tem uma pergunta que é unânime por aqui, que é qual é a diferença, quais as semelhanças entre ansiedade e depressão? Como eu sei se eu tenho ansiedade ou se o que eu sinto está mais relacionado a talvez um transtorno depressivo? Eu vou trazer aqui para vocês então quais são as semelhanças e as diferenças entre os dois. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma situação que nos deixa preocupados excessivamente, ou algo que nos deixa com muitas perguntas de será que, e se tal coisa acontecer, né? São frases muito comuns para quem está com uma ansiedade muito elevada, e a ansiedade está sempre relacionada com algo no futuro. Então eu estou preocupado com alguma coisa que tem por vir, eu estou ansioso com algo que vai acontecer e eu não sei se vai dar certo, eu tô com medo, né? Eu não sei muito bem como lidar com isso. Isto é a ansiedade disfuncional. E aí, quando a gente fala de crises de ansiedade, a gente está falando de uma situação onde essas preocupações excessivas, esses medos e vários sintomas no corpo, né? Vários sintomas físicos aparecem por um período. Então, eu posso ter uma crise de pânico, que é tudo isso acontecendo num curto espaço de tempo, por alguns segundos ou alguns minutos, ou eu posso ter uma crise de ansiedade, que é quando eu tenho um período mais longo com esses sintomas presentes. E quais são esses sintomas, então? A gente tem os sintomas fisiológicos, que são os sintomas que aparecem no corpo, que é o aumento da frequência cardíaca, e é isso dá dor no peito. Eu posso ter a falta de ar, né, que isso acontece porque a nossa respiração fica muito rápida e muito curta e muito aqui em cima, né, não é uma respiração que a gente usa o abdômen, o diafragma. Eu posso ter tontura, eu posso ter boca seca, eu posso ter mudanças, alterações no apetite, ou muita fome ou pouca fome, eu posso ter constipação ou diarreia, eu posso ter tontura ou tremedeira, eu posso ter o suor excessivo. Tudo isso são sintomas que são relatados por pessoas que têm crises de pânico ou crises de ansiedade. Depois a gente tem os sintomas cognitivos, que são aqueles sintomas da nossa cabeça, nos nossos pensamentos, que são os medos em geral, medo de ficar louco, medo de perder o controle, o medo de morrer, o medo do que os outros vão pensar, da avaliação negativa dos outros, dificuldade de me concentrar, dificuldade de raciocinar, pensamentos excessivamente negativos e frequentes que dominam a minha mente, pensamentos catastróficos, ou então eu tenho muitas preocupações sobre todas as coisas e de maneira excessiva, eu posso ter dificuldade na memória. Tudo isso faz parte das crises de ansiedade, da crise de pânico. E os sintomas comportamentais, né? Evitação, então eu evito me expor naquela situação, eu evito alguns lugares, algumas pessoas. A fuga, então eu fujo, eu não participo, eu não vou, eu evito ao máximo. A fuga e a evitação muitas vezes andam juntas. Ou então eu tenho comportamentos de segurança, né? Eu só vou se for durante o dia, eu só vou se for de carro. Então eu vou colocando condicionais aí para eu me sentir mais seguro para lidar com as situações. E a inquietação e agitação são sintomas comportamentais da crise de pânico e da crise de ansiedade. Então, isso são sintomas quando alguém está com alguma questão que envolve a ansiedade, não necessariamente um transtorno, não necessariamente uma doença, mas uma situação mais ansiogênica, mais ansiosa do que o natural para aquele momento, para aquilo que a pessoa está vivendo. Depois, a gente tem a depressão. A depressão está relacionada à emoção tristeza. Então, eu tenho uma tristeza injustificada. Eu não sei por que eu tô triste. Eu não sei dizer por que eu não tenho vontade de fazer as coisas. Por que eu tô aqui lenta para processar as informações, né? Quando perguntam, mas por que tu não consegue tomar banho? Por que tu não consegue sair da cama? Eu não sei responder. Eu digo, realmente minha vida tá ok. Eu tenho tudo, eu tenho um bom trabalho, eu tenho família e tal, mas eu tô triste, eu não tô afim de fazer as coisas, enfim. E a depressão tá muito relacionada ao passado. Então vem muito numa carga de coisas que a gente viveu e se arrepende, ou sente culpa, né? Ou tá frustrado porque não deu certo, enfim. Muitas vezes não. A depressão tá relacionada a coisas que já passaram, quando a ansiedade é coisas que tem por vir. Os sintomas da depressão, então, de forma bem ampla falando.
Sensação de vazio, a tristeza muito grande, sem justificativa, falta de vontade para fazer algumas atividades que antes davam prazer, a partir daquele momento passam a não ter mais prazer na vida da pessoa, irritabilidade, isso na ansiedade também aparece, uma pessoa muito irritadiça, isso é algo que as duas têm semelhança, dores no corpo, problemas do sono também aparecem nas duas, tanto em questões ansiogênicas quanto depressivas, o sono é atrapalhado, perda de apetite também aparece aqui na depressão, falta de concentração, pensamento de mortes ou pensamentos de suicídio, abuso de drogas, uma lentidão para fazer as coisas. Tudo isso se integra dentro do conjunto de sintomas para a gente chegar no diagnóstico de depressão. A depressão, assim como a ansiedade, existem vários tipos. Então, a gente tem a depressão pura, a gente tem a bipolaridade, a gente tem a depressão pós-parto, a gente tem a distimia. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes de cada uma delas, mas gostaria que você soubesse que, assim como a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, as fobias específicas, fobia social, a gente tem as diferenças também no que diz respeito ao diagnóstico de depressão. Vale salientar que existem as questões individuais de cada um dos diagnósticos, né? Então, o jeito que a ansiedade e a depressão vão aparecer em mim não é o mesmo jeito que aparece em você. E assim como também é muito importante que a gente não faça o autodiagnóstico e que a gente busque a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra para fazer a avaliação e aí a gente saber exatamente o que a gente tem, certo? Espero ter tirado as suas dúvidas em relação ao que é ansiedade e o que é a depressão.